Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, dessa vez em formato totalmente diferente daquilo que a gente está habituado. Já foi vlog, já foi tour pelo escritório, já foi como que a gente está implementando o WolfOS, que é o nosso sistema operacional aqui na empresa, e hoje a gente vai em formato de aula, mas não é só uma vídeo-aula, a gente vai para o quadro de fato falar para vocês sobre canais de aquisição. Então eu recomendo muito que se você trabalha com vendas, com marketing, se você é dono de uma empresa, se você trabalha com qualquer coisa que precise vender, ou seja, se você trabalha com qualquer coisa, fica até o final desse vídeo, porque tem muito conteúdo de valor para saber exatamente como adquirir novos clientes para a base do teu negócio. Como eu comentei, a gente vai dar uma aula para vocês sobre canais de aquisição. Vamos parar para pensar num modelo de negócio qualquer, porque a gente vai tentar ser o mais adaptável possível. Então a gente está pensando aqui nessa empresa X. Uma empresa X, ela tem diversos e diversos canais de aquisição. Augusto, mas isso depende se ela é um negócio digital, se ela é um negócio físico? Não depende. O canal de aquisição é o mesmo. A questão que muda é a ferramenta que a gente vai usar para adquirir ou para reter esses clientes que estão na nossa base. Então vamos pensar nessa empresa X. Primeiro canal de aquisição que a gente tem, vai falar que é o Outbound. É um canal que hoje, a cada dia que passa, tem perdido mais força. Por que tem perdido mais força? Porque ele é um canal de prospecção fria. Então é aquela ligação fria que tu recebe da Claro, da Vivo, da TIM, tentando te vender alguma coisa que tu recusa. Ou uma mensagem no WhatsApp fria, ou uma mensagem no Instagram fria. Então se é feito de uma forma completamente aleatória, só por uma ligação, só por um WhatsApp, sem conexão, sem humanização, não vai funcionar no final das contas. Então esse é o primeiro canal que a gente tem. E que, na minha opinião, inclusive, pro contexto de negócio da Wolf, é o que tem menos funcionado em linhas gerais. Então a gente precisa, inclusive, olhar para o Outbound, entendendo qual é o ICP. E vale frisar que ICP é o perfil ideal do teu cliente. Então, a depender do ICP, Outbound pode não funcionar. Dando mais uma vez o exemplo da Wolf, a gente não consegue prospectar e-commerces, por exemplo, aqui na Wolf, lojas virtuais, através de uma prospecção completamente fria, completamente via Outbound. Não costuma funcionar. Tem um cliente de nível de consciência muito alto, ele normalmente é atendido por uma concorrente nossa, então a gente precisa ter um outro fluxo de trabalho. Segundo canal de aquisição que a gente vai falar aqui, extremamente importante e que para Wolf hoje é o mais poderoso, que são as indicações. Augusto, mas como funcionam as indicações? Por exemplo, quando a gente fala de um e-commerce. No e-commerce as indicações podem funcionar no famoso boca a boca, podem funcionar com story compartilhado, enviado da tua loja para uma pessoa, da mesma forma que o negócio físico fica ainda mais fácil esse processo de indicação, porque tu tem uma loja física que as pessoas podem indicar outras para chegarem até lá. Então, indicações funcionam extremamente bem. Daí a gente fala de social selling, por exemplo. Isso aqui tem funcionado muito para muitos e muitos modelos de negócio. Como que funciona o social selling? Imagina que postou um vídeo, postou um story, postou um Reels, postou um carrossel, ou alguém te seguiu, ou alguém curtiu esse conteúdo. Vai ter ali um SDR, uma pessoa que é um representante de vendas da tua empresa, que vai acompanhar todo esse fluxo de trabalho, esse fluxo de processo em que alguém curtiu uma publicação tua, interagiu com qualquer coisa no teu Instagram, e ele vai avaliar o perfil. Se esse perfil do Instagram estiver associado ao ICP, ou seja, o perfil ideal de cliente, ele entra em contato através do Instagram para ele conseguir fazer uma venda. Então a gente está falando de social selling. Social de rede social, interação através do Instagram, e o selling do processo de venda. Além disso, a gente também tem embaixadores. Então, os embaixadores são pessoas reais que viram advogados da nossa marca. Então, é aquele cara que ele vai gravar um criativo falando da tua marca e tu vai conseguir rodar esse vídeo em tráfego pago. Aquele cara que vai gravar uma story sobre a tua marca e tu vai compartilhar ele com várias pessoas porque ele é alguém de autoridade no ramo. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na Wolf, a gente tem um cliente, por exemplo, de joias, que ele tem um e-commerce de joias. Eu posto um criativo direcionado a lojistas que também tem e-commerce de joias. Sem sombra de dúvida, esse cliente meu que está tendo resultado com aquilo que a gente está prestando de serviço para ele, vai inevitavelmente se tornar uma autoridade e vai facilitar o processo de venda que a gente tem. Da mesma forma que uma pessoa que vende produtos fit, uma loja de marmita fit, que seja online. Se ela tem um embaixador que é um nutricionista, por exemplo, ela tem um embaixador de altíssima potência para gerar representatividade para a marca dela e virar um canal de aquisição. Então já falamos de outbound, falamos de indicações, falamos de social selling, falamos de embaixador e falamos do ICP, que não é um canal de aquisição, mas é com base nesse ICP, ou seja, teu perfil ideal do cliente, que as coisas vão de fato funcionar em relação aos teus canais de aquisição. Daí a gente chega no famosíssimo tráfego pago. E aqui a gente tem uma série de adendos para fazer, tá? Então, tráfego pago feito de qualquer jeito não funciona. Augusto, o que tu quer dizer como feito de qualquer jeito? Sem um bom criativo, sem uma boa página de vendas, sem um bom orgânico, que vira outro canal de aquisição. Então, sem um bom orgânico, que é o tipo de conteúdo que tu posta no teu Instagram, o story que tu posta, o Reels que tu posta, o canal de comunicação que tu usa para se relacionar com o teu cliente, se essas duas coisas não estiverem diretamente conectadas, eu te garanto que tráfego não funciona. Augusto, orgânico funciona sem tráfego pago? Mais ou menos, porque vai levar muito mais tempo para tu conseguir ter resultado só com orgânico. Tráfego pago, ele potencializa esse resultado que possivelmente tu vai ter com orgânico. Só que tráfego pago sem orgânico, eu garanto que não funciona. Foi esse o tempo em que a gente já teve um tráfego pago trabalhando com venda direta e que a gente conseguia gerar resultado em venda. Hoje em dia isso não funciona. Então uma coisa precisa estar conectada à outra. Um bom orgânico é aquele orgânico humanizado, que tu te relaciona com o teu público-alvo, tu mostra bastidores da tua loja, da tua empresa, da tua clínica, da tua concessionária, do teu e-commerce, porque assim, isso é, na verdade, um comportamento de público natural do consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro, ele quer saber da vida do outro, ele quer saber da vida das empresas. Quando a gente vai lá para os Estados Unidos, isso já muda completamente o contexto, e aí o fluxo muda um pouco também. Mas aqui no Brasil, a gente precisa ter um compartilhamento de rotina em conteúdo orgânico.
Vale lembrar, vou até fazer um adendo importante, que esse orgânico também pode envolver o SEO, tá? Então, SEO é o tráfego orgânico do Google. Quando a gente fala de SEO em Google, a gente está falando do conteúdo do teu site, seja ele um site institucional, uma página de venda, seja ele um e-commerce, ele ser assertivo o suficiente para que o Google te indexe na página principal dele e ele dê preferência para o ranqueamento da tua loja, da tua empresa, do teu site, para tu aparecer nas primeiras posições, sem necessariamente tu precisar pagar mais para o tráfego pago. Outro ponto é eventos. E aqui toda empresa consegue realizar. Vou dar um exemplo de um atacadista de moda feminina. Tu pode realizar um evento de educação, por exemplo, para as vendedoras que compram da tua marca. Dá inclusive para segmentar esse evento. Segmentar na vendedora que é autônoma, na vendedora que vende na loja própria dela. A gente consegue realizar esse tipo de evento. Se tu é um prestador de serviço, vamos falar um médico ginecologista, tu consegue realizar um evento de educação para os teus pacientes sobre método contraceptivo, sobre processo de pré-natal, sobre processo gestacional, sobre saúde da mulher. Isso inevitavelmente vai te trazer a possibilidade de converter essas pessoas que vão estar ali consumindo o teu conteúdo educacional em clientes. Também temos parceiros, podem ser de diversos tipos e diversos canais também. Então, aqui na UFA a gente tem parceria com algumas marcas. A gente tem parceria com o Flowbiz, que é uma parceira nossa de e-mail marketing. Tem parceria com a Marques, que também é uma parceira nossa de CRM, mas olhando para o WhatsApp. Tem parceria com a Macro Publicidade, que é uma parceira nossa que é plataforma de e-commerce e que eles indicam pra gente possíveis clientes, assim como nós indicamos para eles possíveis clientes. Então a gente tem um canal de aquisição aqui que ele é gratuito, digamos assim. Você só precisa ter networking para desenvolver isso. E vale frisar que todos esses canais de aquisição que eu tô falando aqui para vocês, absolutamente todos eles, só tem um que tu precisa de fato tirar dinheiro do bolso para pagar a plataforma, que é tráfego pago. Todos os outros tu consegue fazer ações sem necessariamente tu precisar investir em uma plataforma. Augusto, mas eu preciso investir na parceria com o meu embaixador, tá? Mas é o CAC, é o custo por aquisição que tu vai ter que pagar pelo teu cliente, que é a bonificação pro teu embaixador, ou a bonificação pro teu parceiro, ou a bonificação para alguém que tá dentro do teu programa de indicação e tu vai dar um cupom, um vale pro cara voltar na tua loja e fazer uma outra compra. Por fim, dos que a gente vai tratar aqui, mas não menos importante, a gente tem upsell. Nesse caso de upsell, a gente vai precisar fazer algumas observações que mudam de modelo de negócio para modelo de negócio. Aqui no contexto da Wolf, a gente vai falar de upsell como um cliente que já está dentro da nossa base, e aí ele é um cliente nosso de tráfego pago, por exemplo, e a gente vai vender CRM, a gente vai vender SEO, a gente vai vender design para ele. A gente está aumentando o ticket médio de acordo com o perfil desse cliente, que ele tem disponibilidade financeira e sucesso no projeto dele para fazer a compra de mais um serviço. Augusto, mas como que eu faço isso se eu for dono de uma loja física ou de um e-commerce? A gente tem algumas alternativas. E aqui a gente vai nomear, nesse contexto, um canal de CRM, que na verdade ele não é só um canal de aquisição, mas sim um canal de retenção. Por que de retenção? Porque o CRM, como eu falei, ele é feito com quem já está na tua base. Aquele cara que já comprou o modelo X da tua peça de roupa, ele pode também comprar o modelo Y, de acordo com o perfil de comportamento de compra dele. Assim como o cara que já comprou o teu serviço X na tua clínica, ele pode comprar um outro serviço, ou ele pode prolongar o tratamento que ele está fazendo contigo. Então, o upsell nada mais é do que a gente aumentar o valor de venda que a gente está fazendo para um mesmo cliente. E aqui a gente trabalha com um processo de retenção que pode ser trabalhado através de WhatsApp, através de e-mail marketing, através de ligação, através de um plano de fidelidade, através de um cashback, giftback. Então para pensar comigo o seguinte, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canais de aquisição diferentes, fora alguns outros canais que a gente nem chegou a abordar aqui, como mídia programática, por exemplo, como outdoor, por exemplo, e que cada canal de aquisição desse se ramifica de diversas formas que a gente consegue aplicar. Então a gente não tem como dizer que falta oportunidade ou método de venda. A questão é que a gente precisa ser muito inteligente na hora de priorizar aquilo que vai potencializar as vendas do nosso negócio. Dando o exemplo da Wolf, hoje esse é o canal de aquisição mais poderoso que a gente tem. Então a gente pode sim potencializar ainda mais isso, porque a nossa base, sem ter uma motivação tão grande assim de um programa de indicação, já tem um alto volume de indicação. Se eu crio um programa de indicação, eu potencializo isso e gero mais resultado. Da mesma forma que a gente também precisa ser inteligente o suficiente para entender qual é o canal desses que, pro meu contexto de negócio, eu vou fazer menos esforço agora e vai me gerar mais resultado no curto prazo. E aí eu preciso estabelecer uma ordem de prioridade. Se eu for tentar aplicar soluções em todos esses canais de indicação de uma vez, eu garanto para ti que não vai funcionar. Precisa haver processo para a gente conseguir projetar isso. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Como eu comentei, um formato muito diferente daquilo que a gente está habituado a fazer. É um formato, inclusive, mais dinâmico, porque é um vídeo muito menos cortado, que eu vou pro quadro, compartilho com vocês. Comenta se vocês gostam desse formato de vídeo. Inclusive, te inscreve no canal, compartilha com mais gente. Não deixa de ativar o sininho para receber notificação quando a gente postar um vídeo novo, porque tem muito conteúdo de valor que ainda vai sair por aqui e que eu tenho certeza que isso aqui quase ninguém entrega no mercado, ainda mais de graça como a gente está entregando. Então, é isso.